Bom dia. Bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Uhum. Sim. Sim? Sim. Tá bom. Bom dia. Então, vamos lá. Beatriz está aí? Beatriz? Oi, professor, bom dia. Bom dia, Beatriz. Bianca? Tudo bem? Tudo bem? Bianca, você está Tudo aí? bem. Oi, não ouvi, Bianca? Bruno? Professor, não tem Bianca nem Bruno na nossa... Professor, eu acho que você está com a lista errada. A gente é o segundo ensino médio. Será que eu peguei a lista errada? Eu acho que isso daí é o primeiro colegial. Não, mas peraí. Enzo Padilha não é dessa turma? Não, é o primeiro colegial. É do primeiro. Cara, você abre. Isso é uma beleza. Então tá bom. Eu vou olhar aqui pela... Eu vou gravar a tela, depois eu faço a chamada pra gente não perder tempo, tá bom? Tá. Melhor assim, né? Assim a gente não perde tempo. Bom, então aqui na minha lista, na minha tela tá aparecendo... Vamos ver. Júlia Abe, bom dia. Marcelo Henrique, Agora bom sim. dia. Bom dia. Bom dia. Vamos lá. Tá mudando aqui. Pedro. Bom Oi. dia, Pedro. Bom dia, professor. Júlia. Nossa, agora fica Sim, pulando. Júlia. Júlia Freitas. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Alanis. Bom dia. Léo, bom dia. Bom dia. Nossa, agora fica pulando. Eu não vou conseguir achar todo mundo aqui. Bom, daqui a pouco eu vou falar com cada um de vocês, tá? Pessoal, é o seguinte. Eu queria... Primeiro, eu quero dar as boas-vindas a vocês. Dizer da nossa satisfação imensa de tê-los novamente, né? O nosso prazer de retornar, embora a gente tenha que fazer desta forma, né? Nada melhor do que o nosso calor humano, mas o nosso calor virtual também vai ser importante durante esse período que a gente está chamando do nosso novo normal, né? Enquanto as coisas não retornam totalmente ao normal, e daqui para frente nós vamos ter que acostumar com esse novo normal, a gente vai trabalhar da forma que for possível. Então, eu quero desejar para vocês um bom retorno. Espero que todos vocês tenham tido aí esse período que nós ficamos longe. Espero que todos estejam bem, tenham retornado bem, família também seja com saúde, e que nós tenhamos agora, daqui para frente, uma nova caminhada, pensando sempre em coisas positivas, né? Eu queria lançar com vocês aqui uma campanha de vamos fazer uma corrente positiva para que as coisas melhorem, né? Vamos tentar focar em algo mais positivo. A gente está muito contaminado com notícias negativas e isso tem deixado a gente muito depressivo e muito sem foco no futuro. Então a gente tem que focar novamente, buscar um horizonte novamente. Bom, eu fiz
um balanço das atividades do primeiro bimestre, eu queria dar uma devolutiva para vocês. Eu acho que é importante esse balanço para que a gente tenha uma forma de avaliar o que a gente fez no primeiro bimestre. Tá? Eu não vou citar nomes, não vou citar aluno, eu só vou citar um apanhado que eu fiz conforme eu fui corrigindo as atividades de vocês, tá? Então, eu fiz a correção e aí eu fui levantando alguns aspectos que eu achei interessante passar isso para que vocês tomassem conhecimento. Bom, eu vou falar de alguns aspectos que talvez soem um pouco negativo, mas, na verdade, dos erros e dos negativos a gente vai tirar proveito também, tá? Então, por exemplo, eu achei, assim, o companheirismo de vocês, eu acho que é fantástico, né? Vocês fazem um trabalho bastante coletivo e no sentido de companheirismo mesmo, né? Todo mundo ajuda todo mundo. Eu percebo que existe uma amizade bastante leal entre vocês. Eu acho que isso é extremamente válido e isso fica para sempre na vida da gente, né? Como estudante, como professor, isso é muito importante. Então, o que eu percebo? Que vocês trocam respostas entre si. Tudo bem, normal, não tem problema nenhum. Não vejo problema nisso. Então, eu vejo muitas cópias de respostas. Até para mim, enquanto professor, às vezes fica um pouco difícil, por exemplo, eu pego a primeira resposta, ela está excelente. Daí eu faço uma devolutiva para aquele aluno. Ah, excelente. O primeiro que eu corrigi, excelente. Daí eu pego lá o terceiro, quarto, quinto, o sexto aluno, a resposta está idêntica. E aí eu vou ter que fazer uma devolutiva para ele também. Então, eu acabo colocando excelente também, mas eu vou já cair na dúvida. Quem fez a resposta primeiro? Então, respostas, cópias e respostas, identifiquei bastante cópias e respostas. O que eu identifiquei também? Cópias e respostas com os mesmos erros de ortografia. Então, um copiou do outro até com os mesmos erros. Outra coisa que eu achei interessante, cópias de respostas incompletas. Teve gente que copiou com a resposta do colega a resposta inteira, teve gente que copiou a metade da resposta e teve gente que copiou metade da resposta. Então ficou um pouco difícil, às vezes, até de fazer a correção. Uma coisa que eu quero deixar assim, uma orientação para vocês, e eu já coloquei isso nos próximos exercícios, agora às 7h30, eu já deixei programado para o Google Classroom fazer, disparar os exercícios dessa aula de hoje. Nas pesquisas, que vocês sempre citem as fontes da onde vocês tiraram as respostas, tá? Vocês irem se acostumando com esse tipo de atividade. Citar a fonte da pesquisa de vocês. Depois, num outro momento, eu posso ensinar para vocês como que se faz isso de forma correta, né? Como que faz a citação bibliográfica da forma correta, de acordo com as normas da ABNT. O que eu encontrei assim nas respostas? Respostas excelentes, diferentes e criativas. Isso é um aspecto muito positivo. Eu achei fantástico as respostas de vocês. Respostas extremamente criativas, diferentes, bastante reflexivas. Acho que isso é um ponto muito positivo. O que eu encontrei também? Questões objetivas zeradas, né? As questões objetivas lá, que são as alternativas, muitos zeraram. Às vezes tinha questões que era apenas uma questão, então ou acertava ou errava. Então o que eu fiz? Para quem acertou ou errou, por exemplo, errou aquela questão, só tinha uma questão.
Se acertou, era 10. Se errou, era 0. O que, que eu fiz? Eu atribuí uma nota, mesmo para quem errou, uma nota de participação. Então, o aluno não zerou totalmente da atividade porque teve a nota de participação. Eu achei bastante erros recorrentes de ortografia. Aí, o que, que eu analisei em relação a esses erros de ortografia? Eu penso que parte deles está relacionado com a questão dos vícios da internet. Então, vocês comecem a pensar, quando vocês forem elaborar uma questão dissertativa, procurar escrever com a forma correta da língua portuguesa, a norma culta da língua portuguesa, tá? Porque quando vocês forem prestar um Enem, um vestibular, um concurso, vocês precisam escrever da forma correta, tá? Então já vão se adaptando à forma correta, voltando ao que realmente precisa. Escrever o você da forma correta, o também da forma correta, o porquê, enfim. Cuidado com as abreviações que a gente usa muito na internet, tá bom? Alunos que vão além do solicitado, também isso é importante, né? Eu achei muito positivo isso. Vão além. Às vezes a pesquisa era assim, um parágrafo era suficiente. Teve gente que pesquisou um texto inteiro, então foi muito interessante, tá? A importância da devolutiva do professor. Eu não sei se vocês perceberam, eu creio que sim, mas todo mundo teve uma devolutiva das atividades da minha disciplina. Todas as questões eu tive o trabalho de ler questão por questão e fazer devolutiva, dar para vocês um feedback daquilo que vocês responderam, tá? Isso é de honra da minha parte fazer isso para vocês, tá? Dar uma devolutiva. Eu sempre procuro aproveitar tudo que o aluno produz. Então, não deixe nunca uma questão em branco, porque sempre eu posso garimpar alguma resposta ali. Alguma coisa sempre dá para aproveitar. Usar as ferramentas do Google Classroom, eu acho que agora, daqui para frente, vocês não vão ter problema mais, né? A postar as respostas nas ferramentas corretas. Agora, uma coisa que eu tive bastante dificuldade, eu acho que não só eu, mas outros professores também devem ter essa dificuldade, é que às vezes vocês mandavam para mim, por exemplo, a resposta de uma atividade e vocês tiravam foto com o celular e mandavam. Tudo bem, não tem problema nenhum. Eu aceito sem problema. Só que olhem direitinho primeiro, porque às vezes a foto está desfocada, você cortou um pedaço da resposta. E, por favor, não mande a foto de ponta cabeça, nem virada de lado. Porque quando chega aqui para mim, eu tenho que desvirar a foto. Então, eu tinha que baixar a foto do meu computador e fazer teve que ter todo o trabalho de desvirar a foto. Às vezes estava de ponta cabeça, fazer ela voltar para a forma normal para eu poder fazer a leitura. E quando estava desfocada, tentar decifrar o que estava escrito, porque estava fora de foco. Então, dá uma olhadinha antes de encaminhar o arquivo para ver se está tudo certinho, tá bom? Colocar o nome completo, não apelido. Espero que vocês tenham corrigido aí os nomes de vocês. Pelo que eu estou vendo aqui, acho que não tem mais gente com nome com apelidos, né? Porque tinha gente com apelido lá, e aí ficava difícil para o professor localizar. Uma coisa que eu percebi também é que tem alunos que se dão melhor com as questões dissertativas em relação às objetivas. E o contrário também é verdadeiro, né? Tem gente que vai melhor com as questões objetivas e não tão bem com as dissertativas. Então, isso eu analisei também. Outra coisa. Análise de cartoon, imagens e infográficos, eu levo em consideração que cada um de vocês
faz uma interpretação sobre aquela imagem, sobre aquele cartoon, sobre aquele gráfico, mapa, enfim. É uma interpretação pessoal. Porém, existe um padrão de resposta. Então, eu tenho que aproximar a sua resposta ao meu padrão de resposta. Tá? Então, nem sempre, às vezes, não chega perto da resposta, mas não está totalmente correto. Então, por isso que às vezes a resposta não está 100% correta. Mas eu, como eu falei, eu garimpo a resposta de vocês, tá? Desatenção em algumas atividades, respostas trocadas para as questões, tá? Isso acontece muito nas cópias que eu vejo. Gente que copiou e colou a resposta no lugar errado. Aqueles formulários que eu disponibilizo para vocês lá no Classroom, teve gente que colou a resposta no lugar errado. Teve gente que colou a resposta no lugar do nome. Daí ficava difícil para eu descobrir de quem era o exercício. Tá bom? Uma coisa que eu fiquei bastante surpreso é com a singularidade da resposta. Teve gente que me surpreendeu, que eu tive que até ir buscar informações para comparar as respostas. E eu percebi que as respostas eram assim de nível de gabarito de livro de professor. Então, foi surpreendente as respostas. E as atividades em anexo, muitas vezes, e eu tive bastante caso, de vocês devolverem para mim o exercício sem anexo. Né? Vem lá na plataforma do Google, do Classroom, atividade realizada, né? Consta na plataforma como atividade realizada, mas quando eu vou abrir, está lá atividade sem anexo. E mesmo o professor enviando mensagem, às vezes não tem resposta, retorno, né? Então, observe bem quando vocês enviarem a resposta, logo depois verifiquem para ver se não tem um retorno do professor, se deu tudo certo, porque demora um pouquinho para a gente corrigir, mas a gente sempre dá uma olhada antes para ver se a resposta realmente está lá, tá bom? Bom, e agora só para finalizar isso, eu quero explicar para vocês o mecanismo de atribuição de pontos nas atividades. Bem que eu fiz para tirar a nota de vocês do primeiro bimestre, e eu acho que nesse bimestre também a gente vai trabalhar dessa forma até que a gente retorne às aulas presenciais. Cada capítulo tem uma quantidade de X de atividades. Então, o que eu faço? Cada atividade que vocês fazem vale de 0 a 10. E eu tenho uma tabela, eu vou acrescentando os pontos que vocês vão tirando. Depois eu faço uma média daquelas atividades daquela unidade. Então, eu fecho a média daquela unidade e reservo. Depois, a próxima unidade é a mesma coisa, reservo. E depois, no final, eu junto todas as médias de cada atividade, somo e tiro a média do bimestre. Tá? É dessa forma que eu tenho trabalhado para tirar as médias de vocês. Uma coisa que me preocupou bastante é que no último capítulo, o capítulo 22, muita gente deixou de realizar. Tem bastante alunos que não realizaram as atividades do último capítulo, tá bom? É isso aí. Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente começar propriamente dito a aula? Professor, Acho que não. Pois não. se, tipo assim, ficou uma atividade em aberto lá no Classroom, tem problema em entregar agora? Então, eu já encaminhei as notas para a direção, conforme a direção havia pedido. Mas eu ainda estou recebendo. Vocês podem e devem fazer as atividades que ficaram para trás. Pode fazer. Eu ainda vou, na medida do possível, não sei se eu vou conseguir acrescentar já ainda para o primeiro bimestre, mas se eu não conseguir acrescentar para o primeiro bimestre, ela vai ser aproveitada para o segundo. Tá? Quem não fez atividade deve fazer para que eu possa corrigir e aproveitá-la de alguma forma, seja para o primeiro ainda, se der tempo, ou se não der tempo, eu acrescento para o próximo bimestre.
tá bom? Não, nada vai ser desperdiçado. Tudo que vocês fizerem deverá e será contabilizado como atividade realizada, tá bom? Mais alguém? Acho que não. Tudo bem, pessoal? Então, então é o seguinte, todo mundo tá com a apostila na mão aí? Não, um instante. Vou pegar. Tá, eu vou subir na tela aqui para vocês Vou pegar a minha aqui. o PowerPoint do conteúdo de hoje, tá? Professor, Oi. a apostila é a nova ou a antiga? Não, é antiga ainda. Falta 2 capítulos para nós terminarmos. Hoje a gente vai fazer o capítulo 23, o antigo regime. E na próxima quarta nós vamos fazer o capítulo 24, o iluminismo. Professor, que página? Página 45. Ok, obrigado. Ainda na antiga apostila, então? Isso, na primeira apostila. Professor, perdão, Oi. que página que é mesmo? 45. Ah, tá, ok. Obrigada. De nada. Professor, Oi. você não passou nada ainda na tela, né, do PowerPoint, porque a minha internet tá meio ruim, aí eu não sei se eu tô com algum problema ou você não passou nada ainda na tela. Ainda tá iniciando aqui. Eu tô subindo agora. Então tá. Tá certo. Vocês estão visualizando? Sim, professor. Sim? Alto e claro. Então tá lá. Nós vamos falar do antigo regime. Né? Bom. Nessa primeira tela aqui, a gente vai encontrar essa imagem bastante sugestiva. Então, a gente tem aqui esse senhorzinho aqui, ele seria o sapateiro ou a pessoa o barbeiro, né, o cabeleireiro. E a gente vai encontrar um manequim aqui do lado, né, com 3 características importantes desse período. Seria a peruca, o manto e aqui embaixo o sapato alto, salto alto. Tá? Uma característica importante desse período que a gente vai trabalhar hoje é justamente a formação da identidade visual desses governantes. Então, a preocupação que se tem é justamente da formação
da criação de uma imagem voltada para a população, para que ela enxergue no seu monarca, enxergue no seu governante uma figura de respeito, de imponência, né? Então, essa charge, essa caricatura, na verdade, ela vai trazer uma abordagem de como que os reis, a figura do rei era construída de uma forma a fazer com que a população enxergasse os seus governantes como algo supremo, né? Como algo superior e até divino. Então, a gente tem lá o William Thackeray, ele vai produzir essa caricatura e ele vai fazer uma citação, né? A gente logo vê essa majestade toda vem da peruca, dos sapatos, de salto alto e do manto. É assim que os herdeiros e os sapateiros fabricam os deuses que adoramos. Então, se a gente olhar do nosso lado esquerdo, a gente vai encontrar os elementos que compõem o soberano aqui do lado direito, né? Esse mesmo indivíduo que está aqui no centro da imagem, ele pode se transformar num imperador, num monarca, simplesmente pelo fato dele estar com as edumentárias reais para a época, né? Então, os trajes eram extremamente importantes, a gente vai perceber isso depois. Logo lá no final dessa unidade, eu trago para vocês algumas imagens que vai mostrar isso de uma forma mais clara, tá? Vamos para o próximo slide. Se não travar. Vamos lá. Tudo bem. Professor, você se mutou. Ai, meu Deus. Professor. Oi. Ah, tá, voltou. Pronto. Voltou? Voltou. Aqui tá, o meu mouse aqui tá descontrolado, ele não quer parar na minha mão. Nossa, não vou clicar em nada, vou só... observe a caricatura sobre a fabricação da imagem pública do Luís XIV e faça uma relação com a atuação do marketing na construção da imagem de pessoas públicas no século XXI. Qual a relação entre a imagem e a realidade? Como esses representantes do poder são apresentados às pessoas? Que permanências e mudanças é possível relacionar entre a construção da imagem do Luís XIV e a imagem das pessoas públicas na atualidade? Bom, então vamos pensar um pouquinho, 2 minutos. Qual é a relação entre a imagem e a realidade? As pessoas... Tudo, velho. Hã? Tudo tem relação, menos a roupa, que só mudou, mas é igual até hoje. Isso. Por que é igual? Porque as pessoas que têm mais poder são sempre vistas, tipo, de forma mais, como posso dizer? Tipo, sei lá, mais respeitadas, vamos dizer assim. As pessoas sempre ficam naquela de, nossa, quero ser igual e tal, meio cobiçando. Uma roupinha Isso. carinha da vida, você, oh meu Deus. Sim, Olha, Você o manta cara- hoje a roupa da Gucci da Supreme. Isso. Olha, o cara tá com Jordan.
Nem que seja fake, né? Nem que seja comprado lá na 25 de março. Né? Não Ah. gosto do Jordan. Não, o Jordan é bonitão. Alguém falou Jordan? Eu teria, Exatamente. Eu liguei pra eu teria o Jordan, mas na moral. Ah. Mas qual é a relação no sentido assim de poder? Como fala? No dinheiro? Dinheiro se traz você tem uma poder. roupa bonitinha e uma roupa cara, significa que você tem condições pra comprar aquilo. Sim, Então, Você vê a pessoa como alguém que tenha mais dinheiro. Mas Então, não mas necessariamente ela tem dinheiro. naquela época os reis, eles tinham toda essa formação, essa construção, esse marketing pessoal para justamente mostrar que eles tinham o quê? Poder mesmo, né? Hoje a gente tem um marketing específico na construção da imagem de quem? Esse ano a gente vai precisar desse profissional. Putz. Se tudo der certo, né? Se não acontecer nada aí no meio do caminho. O que vai acontecer esse ano? É para acontecer, né? Não sei se... A gente vai morrer esse ano. Talvez. Coisa boa. Na verdade, coisa depende boa. da pessoa, mas dependendo do caso, talvez. Não. O que vai acontecer esse ano? Está previsto. As eleições municipais, Verdade. né? E tem as eleições para presidente nos Estados Unidos também, professor. Isso. E Não, mas acho que vão ser adiadas, né? E o que a política emprega nesse período? Tem um profissional lá que ganha bastante dinheiro nesse período. De marketing. É tempo de Isso, o campanha marketing. agora, professor. É tempo Oi? de campanha. Isso. E na campanha precisa de quem? Do marqueteiro político. Marketing. Né? Qual que é a função do marqueteiro político? Entre tantas coisas, ele precisa Ele tem o quê? que promover Fake o news. partido dele. Promover as ações do candidato. Ele tem que construir É que meu mouse não está ajudando. Construir a Ele imagem. tem que construir a imagem Isso, ele tem que construir a imagem do candidato. Né? E de que forma ele constrói a imagem do candidato? Essa imagem é Construindo a construída... imagem do outro. Falando coisa boa dele, falando coisa que ele já Isso, fez. ele vai Mal construir a do vai imagem. fazer. Ele vai As construir a promessas imagem dele. a partir das promessas, da campanha política, da formação do próprio, da própria imagem pessoal mesmo, né? De roupa que ele veste, de tendências da moda, né? Para que ele se aproxime mais do da população. Então, tem toda essa característica, tá? Isso é comum, é visível nos dias atuais. Certo? Vocês concordam com essa afirmação? Alguém discorda? Tudo bem? Pode passar? Pode. Então, vamos lá. Objetivo da unidade. Então, nós vamos conhecer e compreender o conceito do antigo regime, compreender as principais características políticas e econômicas e sociais do período denominado Antigo Regime. Presente do Zoom. Oh, meu Deus do céu. Conhecer os principais ícones do Antigo Regime na Europa e analisar suas principais realizações. Compreender algumas características da sociedade francesa durante o Antigo Regime. Uma coisa que a gente vai deixar bem assim claro para vocês, é que o Antigo Regime, ele não é só francês, tá? O Antigo Regime, ele vai passar praticamente por toda a Europa no século XV, final do século XV, XVI, XVII, XVIII, mas ele vai ser mais evidente na França, mas ele passa pela Inglaterra, pela Espanha,
por Portugal. Ele chega até o Brasil, mas o nosso foco aqui nesse momento é a França, tá? Aqui a gente tem em 1562, o rei Carlos IX, que vive pouco tempo, ele chegou a viver 24 anos, ele é de 1550 até 1524, e com 12 anos ele foi coroado rei. Ele era filho do Henrique II e recebe, no ano de 1562, ele recebeu na cidade de Rouen 3 tupinambás. E quando ele recebeu esses 3 tupinambás, ele teve uma conversa lá com esses índios brasileiros, e causou todo um alvoroço, né, um espanto, a chegada desses índios na França, e ele chamou esses índios para o palácio para conversar com os índios. E o escritor e ensaísta francês Michel de Montaigne conversou, fez parte da conversa com os índios tupinambás e o rei, e fez o registro dessa conversa. E o que chamou a atenção foi mais o espanto dos índios em relação à população francesa do que a própria presença dos índios tupinambás lá. E aí, dessa conversa, o Montaigne ele vai trazer um relato. E eu pincei algumas coisas dessa conversa, do relato que a gente tem aí na apostila, do recorte, do fragmento de texto. O que os tupinambás identificaram? A luxuosidade que contrastava com a mendicância da população francesa. Então, os índios, olha a naturalidade da população indígena, né? A simplicidade e, ao mesmo tempo, a sensibilidade que eles tinham e têm até hoje, né? A simplicidade e a sensibilidade de enxergar essa desigualdade social. Então, eles ficaram espantados com o contraste entre o luxo e a pobreza que vivia a população na França. E o que mais chamava atenção ainda para os índios era o fato de que a população era extremamente passiva, ao ponto de não se revoltar contra as injustiças sociais. Na nossa apostila tem aqui, ó, lá no finalzinho, ele vai fazer o seguinte relato, ó. O que lhes parecia também singular, como essa outra metade da população podia suportar tamanha injustiça sem estrangular os demais e lançar fogo às suas casas. Então, os tupinambás, acostumados em viver na simplicidade, mas nessa simplicidade todos viviam da mesma forma, não havia um disparate tão grande de formas de sobreviver, né? Um vivendo melhor do que o outro, todo mundo vivia no mesmo nível de pobreza, mas havia alimentos para todo mundo. E o que chama a atenção deles é o luxo, a opulência, até o desperdício de alimentos por parte da população francesa, enquanto que a população mais simples passava a viver de forma miserável. Aí a gente vai encontrar o luxo e o esplendor contrastando com a desigualdade e a miséria. Essa vai ser uma das características do antigo regime. E o que é o antigo regime, né? Em suma, né? Trazendo assim como um conceito. O que seria o antigo regime? Um sistema de organização política, econômica, social e cultural que ocorreu na Europa entre o meado do século XV e fim do século XVIII. Então, passa aí por quase 3 séculos, e principalmente na França, mas também vai passar por outros países da Europa. Por que a gente tem que estudar o antigo regime? Qual que é a importância? Para compreender as dinâmicas históricas
que vai ocorrer depois no mundo ocidental e que chega até hoje, né, passa para o mundo contemporâneo, moderno, e chega no mundo contemporâneo. Nós vamos ter contribuições do mundo do antigo regime para o nosso dia a dia. Tá? Tudo certo até aí, pessoal? Estão entendendo? Acho que sim. Certo? Sim. Tudo certo. Vamos lá. Acho. Essa é um retrato, né? É um quadro do Carlos IX, de 1561, do François Claudet, que mostra lá, ó, tornando-se rei aos 10 anos de idade, Carlos IX vivenciou o luxo e o requinte que foram características do antigo regime francês. Apesar de ter existido em praticamente toda a Europa, o antigo regime foi emblemático, podendo ser considerado um modelo para os demais países, para as demais cortes europeias. Então, ele não é exclusivo da França, mas teve maior ênfase na França. O conceito. O antigo regime, ou ancien régime, é um regime do século, no fim do século XVIII. O termo, tá, pessoal? O antigo regime é todo esse período, mas o nome antigo regime só vai surgir pela própria Assembleia Constituinte Francesa, lá no final do século XVIII, quando a gente vai encontrar a Revolução Francesa. Por isso é importante a gente entender esse processo agora, porque no capítulo 27, já na próxima apostila que nós vamos começar daqui 2 semanas, nós vamos estudar a Revolução Francesa. E parte desse processo do antigo regime vai ser consequência da Revolução Francesa. Toda essa opressão que durante quase 3 séculos a França vai vivenciar, nós vamos falar do primeiro, segundo e terceiro estado, e depois no final aqui tem uma charge que mostra isso. Toda essa opressão do primeiro, segundo e terceiro estado, ele vai resultar na Revolução Francesa. Então, lá no final do século XVIII, a Assembleia Constituinte Francesa vai denominar todo esse período de antigo regime. Então, é um conjunto de práticas e instituições aristocráticas, características de governos absolutistas, né? O que é um governo absolutista? É um governo onde o poder está centralizado na mão do monarca, né? Do rei. No plano social, privilégio só para a aristocracia. Quem era a aristocracia? Principalmente os grandes fazendeiros. No âmbito do Estado, né, do governo, ele era absolutista, monárquico. O rei era o chefe supremo de todo o governo. E tinha uma característica que eles acreditavam que era um poder divino. Esse poder divino, se a gente fizer um levantamento histórico, uma vertente histórica, nós vamos entender que esse processo tem origens lá na Roma Antiga, e se a gente pular da Roma Antiga para um passado ainda mais distante, a gente vai encontrar isso entre os egípcios e ainda povos mais antigos, né? Também viam os seus governantes como representantes divinos. O Luís XIV, ele vai se achar o Rei Sol, por exemplo, né? Tudo girava em torno dele. Então, o ênfase do regime era na França, mas ele também esteve presente em Portugal, Espanha, Inglaterra e até no Brasil. A gente não vai dar muita atenção para outros países agora, porque o nosso foco aqui é a França. O Ancien Régime era uma condição de governo absolutista, predominantemente em qualquer país da Europa desse período. Então, todos os países que eram absolutistas tinham uma característica de antigo regime. Aqui a gente tem essa formação, essa construção do papel do rei, essa opulência, né?
um retrato do Luís XIV, rei da França, conhecida como Rei Sol, foi um dos grandes expoentes do antigo regime, e toda a representação do rei tinha implícito o objetivo de projetá-lo como um símbolo maior do Estado francês. É um retrato do Hyacinthe Rigaud, de 1701, que está no Museu do Louvre. Tá? Essas imagens do Museu do Louvre vocês podem visualizar também na visitação virtual do Museu do Louvre. Tá? Vocês conseguem entrar no Museu do Louvre virtual e visitar essas obras. A França e a maior parte da Europa, no final do século XVIII, caracterizava-se pela ausência de igualdade social e de igualdade entre os indivíduos. Então, todos os historiadores mais importantes, como Lefebvre, Vaínfas e Neves, eles são unânimes em apontar essa característica da Europa do final do século XVIII, a ausência de igualdade social, de igualdade entre os indivíduos. Imperava a desigualdade e o privilégio da nobreza e do clero. A corte possuía vantagens em relação ao restante da população. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, a construção do Palácio de Versalhes, que Versalhes vai se tornar um palácio com dimensões de uma cidade de médio porte, pequeno a médio porte. Dentro das cercanias do Palácio de Versalhes, a gente vai encontrar 25 mil pessoas trabalhando diretamente para os privilégios do rei e da corte. Né? Então, isso era um desperdício de dinheiro e de insumos, né, no período. O antigo regime também era um rearranjo de forças entre a aristocracia e a realeza, a centralização do poder na monarquia absolutista, né, na visão do Greenspan, que também é um historiador importante, que mostra esse papel de rearranjo entre os interesses da aristocracia e da realeza. Essa é a foto, o retrato do Henrique VIII, de 1537. O antigo regime inglês teve representantes à altura do Rei Sol. Um deles foi Henrique VIII, governou de maneira absolutista, exercendo seu poder nas mais variadas esferas da organização da Inglaterra. Política, religião, economia e cultura estavam sob o controle direto do rei. E aí a gente vai passeando pela história desses governantes, nós vamos encontrar aí casos de reis que criaram a sua própria religião para poder mudar as regras da igreja, para dissolver casamentos e fazer novas uniões, né? Então a gente vai ter vários caprichos aí reais por conta da sua característica de se achar divino, tá? Tem um seriado, eu vou citar para vocês, mas esse seriado ele não é classificado para a idade de vocês. Opa, aí sim. Então acho que eu não vou citar. Qual é? Fala aí, Senhora, a gente já viu coisa que o senhor nem imagina. Eu imagino. Então, relaxa. Eu imagino. Depois eu vou ser linchado. Mas tem uma série, né, na Netflix que chama Versalhes. Já está na 3ª temporada, eu assisti todas. É uma verdadeira obra de arte e de história. É muito interessante do ponto de vista histórico e assim, uma superprodução do cinema, de uma reconstrução histórica fidedigna, porém inapropriada, porque ela é tão fidedigna que ela vai além do que deveria, tá? Mas mostra a construção do Palácio de Versalhes e todas as mazelas que o
rei o Luís XIV, a sua corte, e enfrenta, e todo o processo com a igreja e com o rei da Inglaterra, e eles competem entre eles. É muito interessante esse processo. E aí a gente encontra também as mazelas que a própria igreja acaba se envolvendo para manter o status quo, não só dos governantes, mas da própria igreja. Tá? Quando a gente assiste do ponto de vista, assim, com esse olhar histórico, a gente vai compreendendo de uma forma muito interessante, acho muito importante. A história tem esse aliado que é o cinema, que consegue materializar aquilo que já passou há muito tempo e a gente consegue visualizar de uma forma mais clara algumas coisas. Eu acho interessante, porém, quando vocês tiverem 18 anos, vocês assistem, tá bom? Senão eu vou ser linchado depois. Mas tem 2 filmes que eu vou mostrar para vocês aqui que vocês podem assistir sem problema. Vamos lá. Política e Economia. Política, Economia e Religião. Principais características do antigo regime, a gente vai falar muito, essa é a mola que vai impulsionar toda a nossa conversa. Unanimidade entre os historiadores é a desigualdade social. Isso vai ser unânime, a gente vai falar isso o tempo todo. A política, os estados modernos são justamente os países, tá? São absolutistas, a centralização, a organização central é a autoridade do rei e é exercida por grande parte dos funcionários nomeados pelo próprio rei. Então, isso já é feito de forma pensada, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Essa forma de nomear funcionários, os chamados funcionários de confiança, tem uma função ainda hoje? Tem. Alô? Sim. Sim, Pode por quê? ser como conselheiro de, tipo assim, de ideias. Não sei como é que é a palavra certa, mas. Psicólogo. Não. Tipo, consultar ideias. Tipo, eu tenho tal ideia, o que você acha? Tipo assim, antes de soltar pro público, soltar só pra ele, pra ver o que ele acha, se ele aprova ou desaprova. Tá, Sim. mas não teria uma outra função por trás disso? Hum, Quando eu coloco pessoas da minha confiança no governo, o que eu estou querendo fazer com isso? Você quer puxar seu saco, né? A pessoa não vai contra você se você chamar gente que você conhece, que é próximo de você. Isso. É uma Isso forma define o governo atual. Exatamente. Isso é uma forma do quê? Isso é uma forma de manter o poder. Se manter no poder. E Preservar a e imagem não ter também. opositores lá Isso. dentro do. É uma forma de controlar o poder e as principais funções do governo, né? A gente teve aí, agora recentemente, dentro de uma pandemia, uma crise política com a troca de 2 ministros da saúde num período de 2 meses, né? Numa situação emergencial, quando o país se destaca de forma negativa, chegando a ser o segundo colocado mundial em número de contaminados e quase chegando já na casa do segundo colocado mundial também em número de vítimas. E por quê? Porque a pessoa de confiança do governante tem que falar a língua dele, mesmo que esteja contrário às regras que, eu não digo nem a sociedade, mas que as regras, que a formação específica daquela pessoa diz que não é daquela forma. Por isso que o país estava uma merda.
Então, a gente percebe o quê? Isso vem de quando? Isso vem de muito tempo atrás, né? Por isso que a história tem esse papel, gente. Às vezes a gente fala assim, nossa, estudar história é tão chato. Olha o papel da história aí, né? A história tem esse papel reflexivo, Se né? tivesse tido mais aula de história no mundo, acho que não estaria tão ruim assim. Com certeza. Vamos lá. A identidade dos Estados modernos, uma das características, né, marcantes dos Estados modernos. Cobrança de impostos, isso era característico. Exército permanente, todos eles tinham lá um exército sempre a postos para defender os interesses do rei. Um grande número de funcionários ou oficiais designados diretamente pelo rei. Por quê? Porque daí o rei tinha essas pessoas na palma das suas mãos, o governo centralizado nas mãos do monarca e uma burocracia imensa, né? O desenvolvimento de toda a burocracia vem daí. Aí vocês vão encontrar uma atividade de interpretando documentos. Vocês vão ler esse fragmento de textos. E depois vocês vão responder a atividade. A estratégia de comunicação. Fabricar a imagem do rei, representá-los em atos heróicos, simbolismos e figuras míticas. Então, aquela ideia de fazer o marketing pessoal do rei, sempre tornando uma pessoa a ser idolatrada. Tá? A gente vai estudar isso bastante também quando vocês estiverem no terceiro colegial. A gente vai estudar bastante isso nos governos populistas, né? Nós, hoje, Brasil 2020, vivemos um país de governo populista, né? E a gente percebe o quanto isso tem sido negativo e nefasto para o país. Representações através de retratos, moedas, tapeçarias, poemas, estátuas, balés, alegorias, Arco do Triunfo, quem já foi para a França, visitou, está lá, Arco do Triunfo, obeliscos, né? A gente encontra obelisco aqui em São Paulo também, né? Na cidade de São Paulo. Tudo isso foi construído para representar, homenagear e idolatrar os governantes. O historiador Peter Burke, ele escreveu um livro que chama-se A Fabricação do Rei, a construção da imagem pública do Luís XIV. E nesse livro, ele conta todo o processo publicitário em torno da arte do poder, cuja função era justamente elevar a imagem do governante, celebrar, glorificar, persuadir a população sobre a grandeza do monarca, embora ele gastasse tanto dinheiro com festas e guerras desnecessárias, e bajulando a corte, e em detrimento da população que passava fome. As obras de arte, elas são estudadas desde a sua concepção até a sua execução final, justamente para que os símbolos sejam associados ao poder, exaltando a qualidade, mesmo que essa qualidade não exista, né, do governante. Vocês já viram algum retrato de governante que mostre as características negativas dele? Não. Não. Né? A gente não encontra retrato de governante maltrapilho, né? O que a gente vai encontrar? Vamos parar para pensar um pouquinho. O retrato do Dom Pedro I em cima do cavalo gritando a independência. É real? Não. Não é. É uma coisa só por deixar bonito mesmo. Primeiro, aquele quadro não foi pintado dias depois do grito de independência.
Foi pintado quase 100 anos depois da independência, né? O Dom Pedro não gritou a independência em cima de um cavalo, em si, em cima de uma mula. Então, já pensou o Dom Pedro em cima de uma mula, que é o original? Se a gente pegar o quadro do Napoleão Bonaparte, ele também está em cima de um cavalo, todo imponente na França. O pintor que fez o quadro do Dom Pedro I, ele copiou, na verdade, né? Ele se inspirou no quadro do Napoleão Bonaparte. Então, assim, a construção da imagem do governante, ela é feita de uma forma a exaltar a qualidade do governante. Ou se ele não tem qualidade, eles criam uma qualidade. Tá? Então, aí, o marketing pessoal. Né? Nunca vai ser exaltado o lado negativo, sempre o lado da qualidade. Então, a maquiagem vem para isso, né? Para disfarçar as imperfeições. E é isso, gente, que o povo tem que entender. É essa a nossa função enquanto educador, enquanto historiador, né? Vocês enquanto estudantes. É essa a nossa função. Nós, professores, nós somos formadores de opinião. O nosso papel não é introduzir na cabeça de vocês opiniões prontas. A minha função não é colocar na cabeça de vocês aquilo que eu, professor, penso. Né? Aquilo que eu, Carlos, pessoa física, pensa. Aquilo que eu, professor, tenho de conhecimento e tenho a obrigação de abrir os olhos de vocês para que vocês enxerguem o mundo de outros ângulos. Né? É importante a gente ter visões diferentes sobre o mesmo assunto para que depois a gente consiga elaborar um pensamento mais com mais argumentos, tá? O que a gente viu aí de fake news sobre coronavírus ou sobre assuntos relacionados a governo nos últimos dias, eu gosto muito de escrever. Eu falei isso para vocês naquela aula que a gente teve aí presencial. Né? Eu escrevo quase todas as noites, eu escrevo um texto. Um dos textos que eu escrevi agora esses dias foi sobre o papel da informação, né? E até eu escrevi assim de uma forma meio que revoltado, né? Que eu estava pensando seriamente em deixar as redes sociais, porque eu vivi mais de 25 anos da minha vida sem nunca ter acesso a uma rede social, porque ela não existia da forma que existe hoje. E eu não morri por causa disso. E hoje ela me envenena. Por quê? Porque eu fico irritado de ver tanta mentira e tanta coisa errada sendo disseminado e as pessoas mais simples absorvendo isso como uma verdade única e, o que é pior, retransmitindo isso. Então, a gente tem um vírus da desinformação correndo de forma violenta pelos meios de comunicação e envenenando as pessoas. Né? Vamos lá. Aí a gente tem uma atividade, tá? Vocês vão ler com atenção essas questões. Todas as questões que estão com esse logozinho do Google Classroom, vocês sabem que depois vocês vão postar lá no Google Classroom para eu fazer a correção, tá bom? Característica econômica do antigo regime. Mercantilização da economia. Então, a economia do antigo regime visava o metalismo. O que é o metalismo? A gente já trabalhou isso um pouquinho nos conteúdos anteriores. Acúmulo de metais preciosos. Protecionismo alfandegário. É quando você cria barreiras alfandegárias, quando você cria impostos para você defender a sua economia interna. Balança comercial favorável. Como que é uma balança comercial favorável? É quando você vende mais do que você compra mais.
né? Então, você tem uma balança comercial favorável. A aproximação com a burguesia, a gente vai falar isso depois, de uma forma bem mais aprofundada. Mas a burguesia era uma classe social na França que vinha surgindo com grande potencial econômico. Então, o rei viu que a burguesia tinha algo a oferecer. Então, vamos se juntar com a burguesia. Fernand Braudel, um historiador, ele vai dizer o seguinte: para fazer a guerra, receber impostos, administrar os seus negócios, fazer justiça, tem de se apoiar nos homens de negócios e nos burgueses, à procura de promoção social. Então, esses burgueses, eles vão querer fazer parte do governo, lógico. Então, já que eles querem fazer parte do governo, vamos ter que tirar deles alguma coisa. E o que esses burgueses tinham para oferecer? Dinheiro. Então, dinheiro brilhava nos olhos dos governantes. E isso dava mais sustentação para o luxo. Então, isso vinha a calhar com os interesses do governo. O poder religioso. Esse poder religioso também se mantinha às custas do monarca e da cobrança de impostos. Então, eles vão manter, vão dar sustentação ao rei. De que forma? Doutrinando as pessoas na igreja a se submeter às ordens reais. Olha o poder de manipulação que a igreja tinha. E tem ainda hoje, né? Formação dos estados modernos. Aliança entre a igreja e as coroas e a reciprocidade entre o poder real e o poder religioso. Uma outra série extremamente interessante, mas que também não é para a idade de vocês, mas eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, é Os Borgias. Alguém já ouviu falar? Não. Não? Não, acho que não. Os Borgias conta a história do Alexandre, o Papa Alexandre, que ele era casado, tinha família, tinha filhos, e se tornou Papa. E o grande ideal dele era construir o Vaticano. E ele era um político de primeira classe, mas o interior da igreja era mergulhada em escândalos de todas as ordens possíveis e imaginárias que vocês possam imaginar e está passando aí na cabecinha de vocês, tá? Por isso é um seriado para mais de 18 anos. Mas é interessante, uma hora vocês vão assistir, vocês vão perceber. Não assistam agora, tá? Esperem fazer com 18 anos. Vamos lá. Cotidiano do antigo regime, reflexo da sua organização social, política. Então, a desigualdade social, né, como eu falei, sempre vai estar presente na vida dessas pessoas. De um lado, a gente tem privilegiados, do outro lado, desprivilegiados. É uma relação diária. E essa relação do dia a dia vai resultar numa hierarquização social muito mais complexa. Não era só desprivilegiados e privilegiados, mas era uma relação muito mais complexa que vai formar uma pirâmide social muito mais disforme. O Norbert Elias, um sociólogo, ele vai denominar essa sociedade de sociedade da corte, ou sociedade real ou principesca, com relação às funções específicas definidas dentro dessa sociedade. O Roger Cartier, um historiador, também vai fazer um estudo dessa sociedade de corte e vai dizer que ela é indissoluvelmente ligada à construção do Estado moderno, caracterizado por um duplo monopólio. Qual era esse duplo monopólio? O monopólio do soberano. O soberano tinha um monopólio, né? Monopólio é exclusividade fiscal do dinheiro, de cobrança de impostos, e o monopólio da violência legítima. O que é uma violência legítima? A aplicação
de penas. Uma das penas mais cruéis e comum que havia na França era a decapitação de pessoas, né? Eu vou mostrar um trechinho de um filme para você, se der tempo, da Maria Antonieta, que foi decapitada. Era uma rainha e teve a cabeça cortada. Cabia ao governo centralizar impostos e retribuir com dinheiro, não mais com terras, os fiéis e servidores, né? Então, é a forma como o governo pagava os seus leais súditos que colaboravam com o seu governo eram com dinheiro e não mais com terras. A regalia do governante, né, isso cabia ao chefe supremo, né, aqui o monarca. Ele controlava a força militar e tornava-se senhor e avalista da pacificação de todo o espaço social. Aqui a gente tem uma imagem do Palácio de Versalhes, a vista do Palácio de Versalhes, uma imagem aqui do Pierre Denis Martin, de 1722, e toda a imponência do Palácio de Versalhes. Lá, aqui ele diz que chegava a ter 25 mil pessoas trabalhando para que esse palácio pudesse funcionar. Uma troca de ideias, vocês vão ler esse cotidiano aqui do palácio, né, como que funcionava. Aqui a gente tem uma imagem, né, o pátio de mármore. A gente vai encontrar o piso e o acabamento com um mármore extremamente reluzente e a cobertura com acabamentos de ouro, para vocês terem uma ideia do luxo que é esse palácio que existe até hoje e se tornou um museu, né? Extremamente importante. Aí vocês vão ter uma atividade. Essa atividade número 2, pessoal, as afirmativas, elas estão numeradas, né? 1, 2, 4, 8, 16. Lá no Google Classroom, eu coloquei para vocês que vocês vão, como tem duas afirmativas corretas, vocês vão fazer a somatória, tá? Aqui vocês vão encontrar qual é a resposta correta, e daí vocês vão somar, e lá para vocês clicarem na resposta correta, vocês vão ver qual é o resultado da somatória, tá? A aristocracia foi se aproximando com os soberanos, e isso vai resultar numa convenção de estilos e um regime de tratamento. Então, a gente vai ter uma valorização da cortesia, da atitude corporal, de gestos e vestimentas. Isso vai resultar numa adoção de padrões de convivência pela aristocracia, uma diferenciação entre a corte e as pessoas rude. Então vai surgir o que a gente chama de aristocracia cortesã, que nada mais é do que as regras de etiquetas e comportamentos que a gente tem hoje, que tem até pessoas que dão cursos de etiquetas, né? Os costumes da aristocracia cortesã vão ser apropriados pela burguesia, aquela classe que vai se tornar uma classe rica e que vai se apropriar desses costumes ao longo da história, não vai ser uma coisa da noite para o dia, mas ao longo da história, e que vai chegar até nós aqui na sociedade ocidental e que a gente usa até os dias atuais. Atividades corriqueiras na atualidade, como a demonstração de educação, né, de bons modos à mesa, uso de talheres, de toalhas, de taças, de diferentes tipos de pratos, nascem na sociedade da corte do antigo regime como parte dos rituais dos soberanos e da nobreza. Aqui a gente tem uma cena descrita pelo Jean-Baptiste Carpentier-Levix, a família do Duque de Penthièvre, que também é chamada de A Taça de Chocolate, de 1768, que eles mostram aqui tem toda uma imponência para tomar um simples chocolate, né? Desde a vestimenta das pessoas, ao modo de sentar
e de segurar as taças. E aqui, deixa eu tirar, se eu consigo tirar aqui. Nossa, eu fechei, ó. Não, tá aqui. Aqui. Vocês estão vendo, pessoal? Ou saiu? Saiu. Saiu? Professor. Eu E agora? Nada não. Espera só um minutinho. Nada ainda. Um minuto. Justo agora que eu ia mostrar o filminho. Ainda não. Voltou a tela? Não, Não, Não voltou? não. não. Professor, o senhor não fez chamada. Eu vou copiar da tela que depois pode ficar tranquilo. Só um minuto. Olha, pessoal, talvez eu não consiga voltar aqui, mas eu vou falar para vocês o seguinte. Os dois trechos de filmes que eu ia mostrar para vocês, um deles chama-se Maria Antonieta. Deixa eu pegar aqui a sinopse. Eu já assisti esse filme, Maria Antonieta. Assistiu? Então, tem duas versões. Tem uma Maria Aham. Antonieta que é mais antiga, bem mais antiga, e tem essa recente, que é de 2006.
O filme retrata a vida da Maria Antonieta e pode ser utilizada para vocês perceberem os costumes na corte e os últimos dias em Versalhes. Dá para vocês perceberem um dos fragmentos que faz referência ao lever. O lever é o momento que o rei acorda. Então tem toda uma cerimônia do despertar do rei. Então ele acorda, vai lá os serviçais, não pode ver o rei sem a peruca, só tem um único serviçal que pode ver o rei sem a peruca. Daí ele coloca a peruca, depois que ele coloca a peruca, aí entra um outro serviçal, aí ele vai fazer as suas necessidades. Tem toda uma complexidade lá. A mesma coisa acontece com a rainha. Só que o lever da rainha é um pouco mais complexo. Se tiver presente por ordem crescente de importância real. Então, se tiver presente uma duquesa, uma marquesa, enfim, cada uma tem a sua importância. Aí, o autor do filme, ele reconstrui uma cena que a rainha está lá esperando para se vestir, e aí chega, já está com o vestido na mão para se vestir, e chega uma marquesa. Daí chega uma outra que é mais importante do que ela, tira a roupa e passa para outra vestir. Aí chega uma outra, tira a roupa e passa para outra vestir. Então tinha toda essa cerimônia, e a coitada da rainha ficava lá, nua, esperando para ser vestida. Essa é a cerimônia do lever que acontecia na corte francesa. E o filme retrata isso de uma forma bem fidedigna, né? Tanto que o filme ganhou um Oscar acho que de figurino, por conta dessa fidelidade toda aí que o filme deu. O outro filme que eu tinha... eu não vou conseguir colocar para vocês, não tá entrando aqui não tá voltando a tela do PowerPoint. O outro seria um banquete para o Vatel, um banquete para o rei. Esse filme também mostra como era os banquetes na corte. Agora acho que deve voltar. Vamos ver se dá tempo. Como que era o banquete na corte do rei. Os gastos, as festas, todo o desenvolvimento de uma simples, não era tão simples assim. A preocupação que eles tinham com esse luxo, né, de fazer a comida e trazer muita gente para as festas e colocar todo mundo lá para servir o rei. E isso chamava atenção, né, dava publicidade e importância ao rei. Vocês estão vendo a tela ou não? Sim. A tela Sim, passar. Antigo regime. do antigo regime? Vocês estão na tela do Tá aparecendo? PowerPoint? Apareceu. Tá, então vamos ver se eu consigo colocar. Falta 3 minutos. Oi. Professor? Oi. Não, nada. Você já viu aí que já tá acabando já essa aula. Outra professora já enviou o link da aula. Tá. Eu já vou terminar.
pessoal, acho que não vai dar. Deixa para a próxima, eu passo para vocês, tá? Bom, deu tempo de passar todo o conteúdo, só faltou o filminho mesmo. Era 1 minuto cada um. 1 minuto e meio. Vamos ver se vai dar. Passei de novo. Então é o seguinte. Já está disponibilizado para vocês as atividades lá no Google Classroom e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entram em contato comigo pelo WhatsApp, no grupo ou no meu particular, para tirar as dúvidas para vocês, tá bom? Todo mundo conseguiu entender a aula? Sim, Sim. 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 Tá certo, então. Depois, se vocês puderem fazer uma devolutiva, eu agradeço, tá bom? Tá bom. Eu, Tá eu, certo. eu vou postar lá uma Valeu. listinha para vocês fazerem uma devolutiva da aula, tá certo? E na próxima eu uso um notebook que vai travar menos. Ou não vai nem travar, se Deus quiser, tá bom? Foi um prazer revê-los. Um grande abraço a todos. Até a próxima aula, tá bom? Tchau, Até. professora. Tchau, professor. Tchau, Tchau, tchau. professora. Até. Bye.